Graça e a paz, meus queridos e amados irmãos em Cristo, beleza? Vamos para mais um vídeo aí. Hoje o vídeo vai ser, eu não vou falar, vou dar duas pequenas introduções no comentário, tá? Vou deixar o vídeo correr, porque nós vamos gravar um vídeo hoje sobre a história da Bíblia, tá? Inteira, mas eles não vão falar tudo, que não vai dar tempo, né, irmãos? Mas aí eles vão falar os básicos ali, eu vou dando a minha introdução só em duas partes ali, tá bom? Então vamos lá, para o vídeo não ficar grande, para dar esclarecimento para vocês aí. Você vai aprender a história da Bíblia completa. Você vai compreender todo o Antigo Testamento e também o Novo Testamento, de Adão no Jardim do Éden até a morte dos discípulos de Jesus. Sem dúvida, quando você terminar de assistir esse vídeo, você não será mais o mesmo. Você vai amar ainda mais a Palavra de Deus. Claro, isso só vai acontecer se você abrir seu coração para a Palavra de Deus. Se você tem dificuldade de entender a Bíblia, nesse vídeo você vai conseguir compreender. E depois de assistir tudo que será ensinado, tenho certeza que você será edificado, você será iluminado com as Escrituras. Tudo que será ensinado aqui está contido no livro Panorama da História Cristã, escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Tudo começou no princípio. Antes do início, só existia Deus. Ele nunca deixou de existir. Existe desde a eternidade. Ele não teve origem. É a origem de tudo. Ele não foi criado. É o Criador de todas as coisas. Ele não passou a existir. É o Pai da eternidade. A eternidade é um atributo exclusivo de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No sexto dia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E do homem, criou a mulher. Adão e Eva foram criados perfeitos, puros e inocentes. Eles tinham plena comunhão com Deus. Viviam deleitosamente no jardim de Deus como mordomos da... Ele não está falando desde a criação antes do homem, tá? Que criou os céus e a terra, os animais. Ele já pulou para lá, porque senão fica muito grande, tá? E a Eva foi tirada da costela de Adão. A maioria sabe isso, né? Mas alguns não sabem. Deus fez Adão, que é o homem. Depois fez Adão cair no sono. Falou, não é bom que o homem fique só. Vou lhe fazer uma auxiliadora idônea. E aí tirou da costela do Adão e fez Eva. Tá bom? É só uma introduçãozinha aqui, tá? Então vamos lá, voltando. Da criação de Deus. Eles, porém, caíram em pecado. E toda a raça humana foi precipitada nesse abismo de depravação total, pois todos estávamos em Adão. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Por inveja, Caim matou o irmão, tornando-se o primeiro homicida e fratricida da história. Mais tarde, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete. Dele começou a surgir uma descendência santa que se voltou para Deus. Não tardou, porém, que a terra se enchesse de maldade e violência. Deus, então, resolveu eliminar da face da terra o homem que ele havia criado. Mas havia um justo, Noé. Por isso, Deus derramou o juízo por meio do... Mais uma introdução aqui rápida, tá, irmãos? Veio Sete e depois veio Enos também, viu? Que daí se passou a invocar o nome do Senhor, tá? A partir de Enos. E depois, por que o homem hoje que todos vieram de Adão? Então o pecado passou de Adão para, como se fosse uma doença contagiosa, de Adão para da sua descendência, e aí da descendência e aí de substituir, como que chama a palavra? Sucessivamente para toda a humanidade, entendeu? Então vamos lá, é uma introdução rápida que eu vou fazendo, tá? Salvando Noé, sua mulher e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, com suas respectivas esposas, em uma arca construída por eles. Por meio dos filhos de Noé, Deus recomeçou o povoamento da terra, dando início aos diversos povos. Sem torna-se o pai das nações semitas, Cam torna-se o progenitor das nações africanas e asiáticas, e Jafé, o tronco das nações europeias. Mais tarde, Deus escolhe uma família para formar o povo que seria o instrumento para trazer ao mundo o Messias prometido. Ele chama Abrão de Ur dos Caldeus. Este deixa sua terra e sua parentela e torna-se um peregrino da fé, levantando altares a Deus por onde passava. Seguiu com Abrão seu sobrinho Ló, que veio a ser pai de 2 nações, os Amonitas e os Moabitas. Quando Abraão
Abraão saiu de Harã, tinha 75 anos. Deus prometeu que ele teria um filho, o filho da promessa, e seria pai de numerosa nação. E nele seriam benditas todas as famílias da terra. Abraão esperou 11 anos sem que a palavra de Deus se cumprisse. Então Sara, sua mulher, deixando de crer na promessa divina, entregou sua serva Hagar para coabitar com Abrão. Nasceu assim Ismael, que veio a ser pai de numerosa nação, o povo árabe, inimigo histórico do povo de Israel. Quando Abrão estava com 99 anos. Introdução, irmãos. Então, o que aconteceu? Tinha uma promessa para Abraão que ele ia ser pai de muitas nações e ia ter o filho da promessa, que era Isaac. Só que Sara, cansada de esperar, que ela foi ter só o Isaac com 90 anos e Abraão com 100, né? Ela pediu para Abraão se deitar com a serva dela, Agar, para gerar um filho e dá, porque ela não acreditava mais. Só que Deus apareceu para Abraão e falou, Abraão, e Sara riu, porque ela falou, como que eu vou ter um filho com 90 anos, né? Mas Deus falou, só porque você riu, vai te chamar Isaac, que significa risada, ou sorriso, sei lá, né? Porque você se riu. Não, mas eu não ri, mas riu sim, que eu vi. Deus riu, né? É Deus. E aí, como ele já tinha coabitado com Agar, nasceu Ismael. Por isso que tem essas guerras, irmãos, de judeus com os árabes, com os muçulmanos. Os muçulmanos vêm de Ismael, entendeu? E o judeu vem do Isaac, entendeu? Que é o filho da promessa, entendeu? Porque muitos lêem lá em Gálatas, fala, expulsa a escrava que de maneira nenhuma ela vai dar com a livre. A livre é o filho da promessa que é Isaac, a escrava é Ismael, entendeu? É do Sinai, entendeu? É isso, vamos lá. Introdução só, tá? É isso daí que ele está fazendo, é um resumo da escritura, tá? Não dá para ele falar tudo não, que é grande. Apareceu e ordenou lhe sair de sua cabana e contar as estrelas do céu. Então lhe disse que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar, mas também que sua posteridade seria escrava por um período de 430 anos. Deus muda o nome de Abrão, grande pai, para Abraão, pai de numerosa nação, quando o filho da promessa ainda não havia nascido. Estava Abraão com 100 anos, e sua mulher, Sara, com 90 anos, quando Isaac nasceu. Isaac casou-se com Rebeca, que era estéril. Depois de 20 anos de casados, Rebeca foi curada, e nasceram-lhes 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú tornou-se pai dos Edomitas, e Jacó, que na sua conversão recebeu o nome de Israel, tornou-se pai dos israelitas. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Por meio de José, o penúltimo filho, a família de Jacó mudou-se para o Egito com 70 pessoas. Aqui a introdução, viu? Desses 12 filhos de Jacó saiu as 12 tribos de Jerusalém, tá? As 12 tribos saiu de lá de Jacó, tá? E de Esaú, que eles nasceram gêmeos, Jacó puxando o calcanhar que ele queria nascer primeiro, entendeu? Mas o primogênito tinha mais regalia. Só que depois Jacó enganou o pai, roubando a primogenitura, se disfarçando de Esaú, roubando a primogenitura de Esaú. Esaú quis matar Jacó. Só que Deus já tinha dito que o maior serviria o menor, entendeu? Deus inverteu as coisas. Por quê? Porque ele já é onisciente, ele via lá na frente, tá? Então as 12 tribos saiu de Israel, porque é de Jacó, entendeu? E por que Abraão se chama pai de nações? Porque nós que se convertemos, Deus já tinha em vista a igreja lá na frente, que somos nós os gentios. Só que o povo que ele escolheu naquele momento para revelar e escrever as escrituras foram os judeus, entendeu? Só que lá na frente tinha um outro povo que ia ser os gentios, que somos nós, que somos a igreja, que ia se converter, juntamente com os judeus, ia tornar um povo só, juntamente seria o nome de igreja, entendeu? Por isso que Abraão ele disse, você vai ser pai de muitas nações, entendeu? Então Abraão logo é o pai da igreja, entendeu? Vamos lá, do corpo de Cristo, mas Cristo é o cabeça, é lógico, irmão, nós estamos falando simbolicamente, tá? Para negros não dar pulo aí, né, os religiosos, simbolicamente. Por isso que eles falam, filhos de Abraão, são filhos de Abraão, tá no seio de Abraão. As escrituras falam, esse foi, quando faleceu, foi pro seio de Abraão, entendeu? É isso, vamos lá. Lá habitaram a terra de Gósen, região fértil. Essas 70 pessoas se multiplicaram
A peregrinação pelo deserto rumo à terra prometida, que deveria ser feita em 3 meses, leva 40 anos por causa da incredulidade do povo. Dos 12 espias que foram conhecer a terra prometida, 10 voltam com um relatório pessimista e insuflam e amotinam o povo contra Deus e Moisés. Diante dos gigantes daquelas terras, sentiram-se gafanhotos e apequenaram-se, duvidando do poder de Deus. Então Deus os castigou severamente, condenando todo aquele povo a perecer no deserto, permitindo que apenas Josué e Calebe, os espias crentes, entrassem na terra prometida. O povo de Israel andou em círculos no deserto durante 40 anos, um ano para cada dia em que espiou a terra. O deserto torna-se o maior cemitério do mundo, onde perece toda aquela geração que saiu do Egito, exceto os 2 homens que ousaram confiar em Deus a despeito dos gigantes. Após os 40 anos de peregrinação, temos 7 anos de conquista da terra sob a liderança de Josué, mas ainda muita terra restou para ser conquistada. Josué, servo de Moisés, introduziu o povo na terra prometida por um chamado de Deus e por uma capacitação extraordinária. Após a morte de Josué, inicia-se uma longa fase de 330 anos de governo teocrático, chamada de período dos juízes. Foi um tempo de grande instabilidade espiritual e de altos e baixos na vida de Israel. No tempo dos juízes, o povo fazia o que dava no coração. Por causa da dureza do coração do povo de Israel, este foi oprimido por muitos inimigos. Nesse tempo, Deus levantou líderes de grande envergadura, como Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Depois desse longo período... Que vai mais uma introdução, irmãos. Então, por que Deus levantou reis? Porque, na verdade, Deus era o rei de Israel. Então, ele que governava o povo. Só que o povo se revoltou e via as outras nações que tinham reis e queriam um rei. E Deus deu um rei humano. Só que Deus sabia que esse rei humano era humano e falho. Então, ele poderia vir a se corromper, como que aconteceu. Porque foi o primeiro rei, foi Saul. E ele se corrompeu. Entendeu? E por isso que Deus, ao longo das eras, levanta reis e derruba reis. Porque Deus levanta para favor do povo, fazer coisa honesta e os reis se corrompem. Aí Deus derruba esse rei de novo, comanda exército contra o povo do rei. Entendeu? Para destruir ou para roubar o rei e põe outro no lugar. Então é a ação de Deus, tudo isso é ação de Deus. Deus é soberano. E muita gente pensa, não, é um contra o outro. É porque Deus joga um contra o outro. Porque um sai dos planos de Deus e Deus coloca outro no lugar dele. Via outro para derrubar ele. Como foi o império lá da Babilônia de Nabucodonosor, quando Ciro, o persa, invadiu lá. Entendeu? Vamos lá. Uma nova fase, a monarquia. O povo de Israel, olhando para as nações vizinhas, pediu um rei. O povo não queria mais que Deus governasse sobre ele. Samuel, o último juiz, unge então Saul como rei sobre Israel. Saul governa por 40 anos. Começa bem e termina mal. Abre as cortinas do seu governo com humildade, mas depois rende-se à soberba, à crueldade e, finalmente, à rebeldia e à apostasia. Depois dele, Davi reina em seu lugar também por 40 anos, transferindo a capital de Israel de Hebrom para Jerusalém. Seu governo é bem sucedido. Davi fortaleceu seu reino e tornou-se o mais destacado rei de Israel. Ajuntou fortunas, conquistou terras, venceu exércitos, andou com Deus. Foi um homem segundo o coração de Deus. Mesmo pecando gravemente contra Deus, contra sua família e contra o seu povo, arrependeu-se e foi perdoado por Deus. De sua linhagem veio o Messias. Após sua morte, Salomão, seu filho, reina em seu lugar por 40 anos. Pediu a Deus sabedoria, e Deus lhe deu sabedoria e riquezas. Tornou-se um homem notório em seu tempo. Edificou o templo de Jerusalém e desfrutou de paz em seu governo. Porém, por causa de suas muitas mulheres, tem o coração corrompido. Só na velhice Salomão se volta para Deus e se arrepende de seu pecado. Assim, tivemos 120 anos de reino unido. Saul caiu nas malhas da feitiçaria, Davi no laço do adultério e Salomão nas garras da idolatria. Deus atendeu ao desejo do coração do povo, dando-lhe reis, mas o povo teve de sofrer as consequências dessa insensata escolha. Após a morte de Salomão,
Aí, ó, que eu falei. Deus reinava sobre o povo de Israel e eles criam o rei humano. E sofreu as consequências. Aí, outra introdução aqui que eu esqueci de pôr. Porque na época dos juízes, o povo faria o que dava no seu coração, a sua própria vontade. E aí, a Sansão foi um tipo de juiz, mas Sansão também se desviou, né? Indo com mulheres de outros povos que Deus não permitia, né? E aí deu no que deu. Todo mundo sabe a história de Sansão. E aí, o que acontece, irmãos? Teve que Deus levantou uma mulher chamada Débora para pôr ordem no coisa. Só que mesmo assim, Débora não tirou o poder da ação do homem, porque ela foi lá e agitou o governante da época lá, o rei da época lá, para pôr ele como à frente. Mas ela que tomou as rédeas, porque Deus levantou, porque os homens se acovardaram tudo naquela época, né? Não tinha juiz, não tinha ordem, não tinha nada, né? Vamos lá. Dividido porque seu filho Roboão recusou-se a levar em conta o clamor do povo para aliviar os impostos abusivos. A pampa, o fausto e o luxo do governo salomônico eram sustentados pelos braços dos trabalhadores. Eles, estrangulados por impostos escochantes, aproveitaram a transição de governo para reivindicar as mudanças. Como não lograram êxito, não puderam caminhar com o novo rei. Assim, 10 das 12 tribos conspiraram contra Roboão e seguiram um novo líder, Jeroboão I, formando o Reino do Norte, cuja capital veio a ser Samaria. O Reino do Norte durou 209 anos. Esse reino teve 19 reis, oriundos de 8 diferentes dinastias. Nenhum desses reis foi piedoso. Todos se desviaram de Deus e seguiram os caminhos de Jeroboão I. Este rei resolveu usar a religião por interesses políticos. Temendo que seus súditos buscassem Jerusalém para adorar no templo e fossem assim atraídos politicamente pelos reis de Judá, Jeroboão I resolveu. Tendo aqui explicando isso, que isso daqui é estudo teológico, tá? A Bíblia é um livro teológico. Então, explicando aqui o que é religião, na verdade, tá? Porque muitas pessoas não entendem o que é religião ainda. Acham que é a união do templo religioso. Religião, tanto no Antigo como no Novo, é religar. É a união dos povos, do povo de Deus, congregação, que é ajuntamento, tá? Para serviço de Deus. E tinha os sacerdotes. Naquela época existia templos de pedra. Depois de Jesus, o templo foi destruído no ano 70. E daí, Deus não ordenou ninguém levantar outro templo mais. Fique bem claro, tá? E lá na frente, eu acho que a gente vai aprender isso, tá? Então, religião é ligar e desligar. É a união dos povos. Não tem nada a ver com que você frequentar o templo. Pode ter a reunião dos povos no templo religioso? Pode. Mas hoje os templos estão corrompidos. Porque por isso que os homens fizeram o templo. Para fazer a sua própria vontade, não a vontade de Deus, como se fosse a vontade de Deus. E passar para os outros que era a vontade de Deus, mas não é a vontade do homem. Como aconteceu nesse Antigo Testamento. Aí ó, a história contando. Deus levantava reis e se corrompiam. Deus levantava reis e se corrompiam. Entendeu? Aí. Construir templos no Reino do Norte, em Betei, Gilgal e Berseba. Neles colocou um bezerro de ouro e induziu o povo a adorá-lo como se fosse o próprio Deus. Todos os 19 reis do Reino do Norte andaram por esse caminho. Todos foram ímpios e perversos. Nenhum buscou a Deus. O Senhor levantou nesse tempo alguns profetas para denunciar o pecado dos reis, da nação e dos profetas da conveniência, assim como dos sacerdotes subornados por dinheiro. Deus levantou nesse tempo os profetas Amos, Oséias e Miqueias. Eles corajosamente confrontaram os desvios da nação, desde o palácio às choupanas, desde os templos rivais ao comércio, desde as ruas aos campos. Eles denunciaram a corrupção política e ergueram a voz contra a religião prostituída. Lançaram o libelo acusatório de Deus contra os poderes. Olha aí, irmãos, tá vendo? Hoje a gente faz isso pela internet. Deus levanta pessoas para denunciar as fraudulências, tanto da religião, quanto dos governos corruptos, dos reis corruptos, entendeu? Assim como aconteceu lá atrás, acontece hoje, é um círculo. Só que hoje é no tempo do fim. Lá ainda era o tempo do começo, agora é o tempo do fim. Entendeu? Agora, por isso que a gente ora para que os governantes se arrependam
e faça o bem para o povo e para de corrupção e de enganação. Entendeu? Então é isso aí. Mas a gente abre o olho do povo para as corrupção. O povo sabe que tem corrupção, mas ainda tem gente que acredita em certos governantes. Acredite em Deus, criatura. O homem é corrupto, o homem é falho. O homem se corrompe por causa de poder e de dinheiro. Vamos lá. A história mesmo conta, tá aí, ó. Legislativo e judiciário que se haviam corrompido. Denunciaram a injustiça social e a opressão econômica. Convocaram o povo ao arrependimento, mas suas mensagens caíram em ouvidos surdos. No reinado de Acabe, por intermédio de sua mulher Jezabel, foi disseminada em Israel a perniciosa crença em Baal, o deus cananeu da prosperidade. Nesse tempo, Deus da prosperidade, essa igreja hoje aí, mascarar essa divindade pagã e deitar por terra a credibilidade do ídolo abominável. Ainda nesse reino, Deus chamou Eliseu para substituir Elias. Veja, irmãos, que o Deus da prosperidade, isso vem do espírito de Jezabel, e não é só o rei da prosperidade, é o Deus da prosperidade, é o Deus da fertilidade, é o Deus da luxúria, né, e da manipulação. Jezabel é o espírito da manipulação. A Jezabel é o espírito de pessoas que manipulam. Tem o espírito de Jezabel. É o espírito de prostituição, de luxúria. O que é luxúria? É você orgias sexuais, entendeu? E o espírito da prosperidade financeira. Olha aí. É só compara o que você está ouvindo aqui na Bíblia depois, viu? Para depois não falar que a gente está pregando coisa errada aí, viu? Tá tudo de acordo com a palavra, eu sei porque eu estudo, entendeu? Então vamos lá. Senão eu não ia fazer esse vídeo não. Realizaram um ministério prodigioso, mas como Israel não quis ouvir a voz de Deus, o Senhor usou a linguagem da vara e trouxe a Assíria contra a nação de Israel. Olha aí, ele que move. Foi a vara da ira de Deus contra Israel. Os povos sírios. Era um império expansionista, guerreiro e sanguinário. Sempre que dominava um povo, praticava barbáries e atrocidades contra os dominados. Normalmente, ao entrar numa cidade ou vila, deixava os corpos mutilados, empilhando cabeças à porta das cidades conquistadas, expondo as pessoas à mais amarga ignomínia. Após levar o povo do norte para o cativeiro, o rei Sargão II enviou à terra de Israel um misto de outros povos, formando ali uma grande mistura de raças. Ele sabia que a miscigenação racial enfraqueceria o potencial de resistência de um povo. Assim, com aquela mistura racial, formou-se em Israel um povo híbrido, chamado samaritano, que veio a constituir-se num inimigo figadal do povo de Judá. O Reino do Sul, composto pelas tribos de Benjamim e Judá, teve 20 reis, sendo que vários foram piedosos, como Asa, Josafá, Ezequias, Jotão, Uzias, Joás e Josias. Sempre que um rei piedoso subia ao trono, a nação prosperava e crescia econômica, moral, social e espiritualmente. No Reino do Sul, para cumprir a profecia de que o Messias viria da casa de Davi, governou apenas uma única dinastia. Para falar ao povo de Judá, Deus levantou vários profetas, como Isaías, Miqueias, Joel, Sofonias e Jeremias. A nação também se corrompeu. Esses daí Deus levantou para falar da vinda do Senhor Jesus, né? Que ia acontecer no futuro. E tem mais. Eu esqueci de um detalhe, porque eles não explicaram aí, né? Teve a época de Nimrod, que ele ergueu a Torre de Babel e a mãe das abominações começou ali, com Semíramis, mãe de Nimrod. E teve abominação entre junção de mãe com filho lá, né? Que ela falou que tinha engravidado do próprio filho, de Nimrod e tal, isso aquilo todo, né? Então, é por isso que chama Babilônia a mãe das abominações, que depois vai chegar o Império, acho que vai chegar, que eles vão comentar de Império Babilônio, tá? Porque veio de Nimrod primeiro e passou, depois construiu o Império de Nabucodonosor, e lá em Apocalipse fala da mãe das abominações, a grande cidade, a Babilônia, entendeu? Caiu a grande meretriz, caiu, entendeu? Vamos lá. Não dando ouvidos à voz de Deus. Então, de igual forma, Deus os disciplinou
e enviou o exército babilônico, entregando-os nas mãos de seus inimigos. Olha aí. O povo de Judá foi levado ao cativeiro babilônico. O reino do sul, chamado Judá, durou 345 anos. Depois de 2 investidas, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu seu glorioso templo e levou o povo para o cativeiro, deixando a cidade sob tremendo opróbrio. O povo ficou no cativeiro durante 70 anos, conforme profecia dada por Deus ao profeta Jeremias. No período do cativeiro, Deus levantou os profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel. Nesse período, o povo foi purificado da idolatria e surgiram as sinagogas. Após o tempo determinado por Deus, o povo de Judá voltou à sua terra. Nesse tempo, ou seja, a Babilônia já havia caído nas mãos do Império Medo-Persa. Ciro, anunciado por Deus 200 anos antes de nascer, liberta o povo judeu e abre as portas para o seu retorno à terra de Canaã. O povo volta em Ciro, 3 turnos, Pérsia, sob a liderança de Zorobabel para a reconstrução do templo, sob a liderança de Esdras para o ensino da lei e sob a liderança de Neemias para a reconstrução dos muros e a reestruturação política e espiritual do povo. Logo que chegou do cativeiro e deu início à reconstrução do templo, o povo judeu começou a enfrentar problemas. Primeiro, o templo de Jerusalém foi derrubado que Salomão tinha construído. Aí ele foi reconstruído. Deus deu ordem, depois a Esdras, pelo Zorobabel deu ordem, o templo foi reconstruído, né? Depois foi reformado lá na frente por Herodes o Grande, na época de Jesus, né? E daí acho que o templo foi reerguido, eu não lembro de certo, se foi umas 3 vezes, acho que reconstruíram o templo, ou 2 e os muros, né? Na época de Neemias, Neemias reergueu o muro de Jerusalém. E se eu não estiver enganado, tá, irmão? Me corrija aí, alguém que tenha mais experiência aí, me corrija se eu errei alguma coisa aí. Depois veio o tempo de Herodes, que ele reformou o templo, né? E deixou o templo da hora, mas só que Jesus falou que não haveria pedra sobre isso daí, né? Que os discípulos estavam achando tudo lindo, tudo maravilhoso. Então vamos lá. Astuciosamente quiseram unir-se a eles na obra, a fim de desestabilizá-los. Como a proposta da parceria foi rejeitada, os samaritanos, numa segunda etapa, começaram a ameaçá-los. A seguir, os samaritanos escreveram ao rei Artaxerxes acusando os judeus de conspiração contra o reino Medo-Persa. Em face dessa nefasta perseguição, a obra do templo foi paralisada por uns 20 anos. Nesse período, o povo relaxou no seu zelo pela casa de Deus e começou a voltar-se para seus próprios negócios, construindo e embelezando suas próprias casas em detrimento da casa de Deus que estava em ruínas. Nessa época, Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para chamar o povo ao arrependimento. A mensagem desses profetas surtiu efeito rápido e profundo. O povo se arrependeu e voltou com entusiasmo para concluir a reconstrução do templo. Houve então um grande despertamento espiritual, um concerto nas famílias e no sacerdócio e uma volta de todo o coração para Deus. Cerca de 100 anos se passaram e uma nova geração se levantou. Agora, o povo continuava indo ao templo, fazendo seus sacrifícios, mas não honrava mais a Deus. Eles ofereciam a Deus em holocausto animais cegos, doentes e aleijados. Desprezavam a mesa do Senhor, considerando-a imunda. Os sacerdotes... Irmão, introdução aqui, tá? Naquele tempo que se adorava nos templos, tinha sacrifícios, hoje não tem mais, tá? Então, era sacrificado os animais como expiação para o pecado, né? Só que eles estavam levando animais defeituosos e impuros, sendo que Deus queria animais sem mancha, sem mácula, sem nada, sem rugas, sem nenhum defeito, entendeu? Que esse era o sacrifício perfeito, porque representava Cristo, que era o cordeiro sem mácula, que não tinha defeito algum, para morrer pelos pecados nossos, entendeu? Vamos lá. Tudo era um simbolismo apontando para Cristo. Corromperam e deixaram de ensinar. Mas eles tinham que cumprir. Os judeus. A família foi profundamente afetada. Os casamentos começaram a desmoronar, terminando em divórcio. O povo não acreditava mais que Deus fosse capaz de julgá-lo. Por isso relaxou na devolução dos dízimos. Embora continuasse a frequentar
levantaram dízimo tinha que dar naquela época, de Deus. Os judeus, Nesse tempo, Deus levantou Malaquias para chamar o povo ao arrependimento. Assim, encerrou-se o Antigo Testamento, 400 anos antes de Cristo. Depois do profeta Malaquias, temos um longo período de 400 anos, chamado período interbíblico ou período do silêncio profético. Então, esse tempo aí, 400 anos, que é o período interbíblico, porque Deus ficou em silêncio, não falou nem mandou profeta nenhum para avisar o povo. O povo ficou lá, sem Deus se comunicar com o povo, né? Vamos lá, que ele vai explicar melhor ali, eu acho. Nesse tempo, foram escritos os livros histórico-religiosos não canônicos, os livros apócrifos. Também foi traduzido o Antigo Testamento do hebraico para o grego, dando à luz a famosa versão denominada Septuaginta. O Império Medo-Persa caiu nas mãos do Império Grego. Alexandre, o Grande, depois de conquistar nações e reinos, morreu precocemente aos 33 anos de idade, chorando por não ter mais terras para conquistar. Ele expandiu poderosamente seu império, disseminando a cultura helênica e a língua grega, tão útil mais tarde para a divulgação rápida e sem fronteiras do Evangelho. Com a morte de Alexandre, o reino caiu nas mãos de 4 generais, importando-nos aqui ressaltar o domínio dos Ptolomeus, egípcios, e dos Seleucidas, sírios, que estiveram sempre em conflito. Israel foi ora dominado por um, ora por outro. Nessa época, Antíoco Epifânio ultrajou os judeus sacrificando um suíno no altar do templo em Jerusalém. Aqui, introdução, irmãos. Então, porque Alexandre Grande veio e dominou com a Grécia, né? E um dos seus generais, que era Antíoco Epifânio, que era o tipo de anticristo, uma tipologia de anticristo, foi lá e profanou o templo de Jerusalém, sacrificando o porco lá. Isso já apontava para o tempo do fim, que veio o anticristo aí, nos últimos tempos, que vai erguer o templo, né? O primeiro, ele já está profanando o templo, que somos nós, porque ele está iludindo muitas pessoas aí por engano, que seria para ser o templo de Deus. Mas ele vai erguer o templo também de Jerusalém para profanar lá, entendeu? Já aponta para isso também, tá? Teve a guerra dos Macabeus, que na época do Alexandre o Grande, que teve a revolta dos Macabeus, né? Que ele profanou o templo lá. Então teve tudo isso aí, tá? Vamos lá. E a Bíblia foi escrita teve Bíblia escrita no aramaico, no hebraico, que é a língua dos judeus, hebraico, né? Depois veio para o grego, que é o Novo Testamento, que foi escrito em grego, tá? Então vamos lá, que é os originais. Por isso que às vezes a gente busca traduções nos originais, porque às vezes o que foi traduzido pela nossa língua ou pelas outras línguas, tá? Tem algum erro ou outro na Bíblia, na tradução. Não é que a Bíblia foi manipulada ou distorcida, não, isso não pode, porque Deus não ia permitir, irmão. A palavra de Deus não passa, entendeu? E ele falou, não tira um J e um tio. Quem tirou vai se entender com Deus, porque dá outro sentido no coisa. Por isso que a gente busca às vezes no grego ou no hebraico alguma coisinha ou outra, entendeu? Mas a Bíblia por inteiro pode ler sossegada, né? Só uma coisa ou outra, uma letrinha, uma coisa que foi na tradução foi erroneamente colocado ou tirado, alguma coisa, entendeu? Vamos lá. O que era uma abominação para eles. Esse fato deu início à guerra dos Macabeus, vencida por Judas Macabeu depois de muito sangue derramado. Isso aí é Judas Macabeu, não é Judas Iscariote, não, é? 63 a.C., Macabeu conquistou Jerusalém e os romanos passaram a dominar Israel. Antípater, da família edomita, foi nomeado rei em Israel. Depois de sua morte, seu filho Herodes, o Grande, reinou em seu lugar. Herodes, o Grande, foi um grande administrador. Ele ampliou e embelezou o templo de Jerusalém. Construiu o porto de Cesareia, abrindo caminho para o comércio internacional e facilitando as viagens dos missionários para o mundo. Construiu a fortaleza de Massada e muitos palácios e fortalezas. Porém, Herodes era um homem inseguro e violento. O medo de perder o trono o atormentou durante toda a sua vida. Casou-se 10 vezes. Teve muitos filhos. Quando se casou com Mariana, mulher da nobreza, mandou matar todos os nobres de sua família, com medo de perder o seu trono. A pedido de sua sogra, nomeou Aristóbulo, seu sobrinho.
com apenas 17 anos de idade, como sumo sacerdote de Jerusalém. Mais tarde, ao ver que este conquistava a simpatia do povo, mandou matá-lo. Sua sogra, com medo, fugiu para o Egito. Mas Herodes enviou seus emissários atrás dela para matá-la. César Augusto o chamou a Roma por causa de suas atrocidades. Antes de ir, porém, mandou matar sua mulher, Mariana, com receio de que ela conspirasse contra ele em sua ausência. Mais tarde, enviou 2 de seus filhos a Roma para estudarem. Sua irmã Salomé insinuou que eles voltariam mais preparados para assumir o trono. Herodes não hesitou. Mandou estrangular seus 2 filhos. Você veja só, irmãos, como que é a maldade no coração do homem. Por medo de perder o poder, mandou matar toda a família. Veja só, Herodes, hein? Herodes, depois veio o Herodes filho, né? Teve vários filhos de Herodes. E teve, vai falar aí, eu esqueci o nome de um. Teve o Herodes Antipas e teve o outro lá, né? Que eu esqueci, vai falar aí, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Isso é interessante. Fez sua irmã Salomé jurar que mataria pelo menos um nobre de cada família de Jerusalém, porque queria choro em seu funeral. Esse foi o homem que ficou alarmado quando soube pelos magos que um menino havia nascido em Belém da Judéia para ser rei de Israel. Depois que Herodes, o Grande, morreu por volta do ano 4 a.C., seu reino foi dividido entre 4 de seus filhos. Arquelau, um dos filhos de Herodes, reinava sobre a Judéia, Samaria e Edom. Este foi um péssimo rei. Os judeus, ao final, pediram a esses romanos que o tirassem do cargo. Roma, preocupada com os constantes problemas na Judéia, instalou ali um procurador ou governador romano. Assim foi que os romanos começaram. Aí foi como a partir de Cristo começou o cristianismo, né? Que antes era tido como povo de Deus, os judeus, e aí depois o cristianismo se expandiu depois de Cristo, né? E o cristão, que era judeus, na época, né? Só tinha os judeus, depois vieram os gentios, e é incluído no corpo de Cristo, né? Depois da ressurreição e ascensão de Cristo aos céus. Mas os cristãos começaram a ser perseguidos pelo Império Romano. Cada imperador que se levantava perseguiu o cristão. Poucos imperadores eram brando com o cristão naquela época. A maioria era um pior que o outro. Domiciliano, Nero, o mais brando ali que misturou a cristandade toda com misticismo, com um monte de coisa, que foi brando entre aspas, né? Que se converteu entre aspas, foi Constantino, né? Mas os outros imperadores, a maioria deles foram cruel e perseguidor dos cristãos, né? E teve o grande martírio, o grande massacre aos cristãos naquela época lá, né? E Roma era um simbolismo do dragão, que perseguiu o cristão e que era simbolismo no futuro, que ia perseguir os judeus e as igrejas de Deus no futuro, que está em Apocalipse. E perseguiu o dragão a mulher, que a mulher é a igreja, que junto com os judeus e gentios, né? Que deram asas como de água para fugir para o deserto, entendeu? Então na grande tribulação vai acontecer isso, muita gente vai ter que fugir para o deserto, porque a besta do Apocalipse vai perseguir. Vamos lá. Governar diretamente a Judéia. Nesse momento, Pilatos era o governador. Essa catastrófica situação estatal e política em que o povo eleito de Deus se encontrava sob o poderio odioso dos herodianos e à mercê da escravidão do domínio dos romanos, fez com que se manifestasse como nunca antes uma esperança política pelo Messias, um grito de libertação e redenção da servidão ímpia. Foi então nessa época que Jesus, na plenitude dos tempos, cumprindo as profecias... Porque se levantou na época dos romanos os rebeldes que lutavam contra o Império Romano, né? Que os judeus rebeldes. Só que eles achavam que Jesus ia para guerrear contra os romanos, e Jesus veio para morrer como um cordeiro para pagar os pecados, né? Aí que eles se enganaram, né? Que achavam que Jesus ia lutar contra as políticas do romano. Nasceu em Belém da Judéia. O Verbo Eterno se fez carne e tabernaculou entre os homens. Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele vestiu pele humana, calçou as sandálias da humildade, pisou o nosso chão, comeu o nosso pão, bebeu a nossa água, sentiu a nossa dor, chorou as nossas lágrimas, carregou sobre seu corpo no madeiro os nossos pecados e ressuscitou em glória para a nossa justificação. Tanto a cultura helênica quanto a
se uniram à contribuição dos judeus na vinda do Messias ao mundo. Quando Jesus nasceu, a Palestina estava sob o domínio de Roma. Com a perseguição de Herodes, o Grande, José e Maria fugiram com o menino Jesus para o Egito, ficando lá até a morte do impiedoso rei. Voltaram do Egito e fixaram-se em Nazaré, cidade onde haviam morado anteriormente. Ali, Jesus cresceu como filho de um carpinteiro. Aos 30 anos de idade, deu início ao seu ministério, tendo sido batizado no Jordão por João Batista, identificando-se assim com os pecadores, aos quais veio salvar. Ali no Jordão, enquanto Jesus orou, os céus se abriram e o Pai falou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Nesse mesmo instante, o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma de pomba, revestindo-o com poder para dar início ao seu ministério. Do Jordão, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, onde jejuou por 40 dias e 40 noites, tempo em que foi tentado pelo diabo. Por 3 vezes o diabo investiu contra Jesus para derrubá-lo, mas o Filho o venceu no deserto, usando sempre a espada do Espírito, a palavra de Deus. O diabo derrubou o primeiro Adão no paraíso, mas foi derrotado pelo segundo Adão no deserto. Do deserto, Jesus, cheio do Espírito Santo, seguiu para a Galileia. Chegando a Nazaré, onde viveu a maior parte da sua vida terrena, entrou na sinagoga, tomou o rolo do livro de Isaías e leu: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para curar e para libertar." Jesus chamou 12 homens, aos quais deu o nome de apóstolos, investindo a maior parte do seu tempo para treiná-los e discipulá-los. Percorreu a Galileia, a Pérea, Samaria e a Judeia. Pregou nas cidades, nas vilas e nos campos. Pregou nas sinagogas e no templo. Pregou ao ar livre, na praia e também nos lares. Pregou a multidões e também a pequenos grupos. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e libertando todos os oprimidos do diabo. Curou os enfermos, alimentou os famintos, deu vista aos cegos, aprumou os paralíticos, fez andar os coxos, deu audição aos surdos, purificou os leprosos, libertou os possessos e ressuscitou os mortos. Foi a suprema revelação de Deus aos homens. Recebeu o nome de Emanuel, Deus conosco. Ele é o próprio Deus manifestado em carne. Jesus veio com uma missão definida: morrer por todos aqueles que o Pai lhe deu. Ele nasceu para morrer. Ele morreu para que pudéssemos viver. O apóstolo Paulo foi enfático em dizer que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Sua morte não foi um acidente nem sua ressurreição, uma surpresa. O diabo usou diversos artifícios para demovê-lo da cruz, mas Jesus marchou para ela como um rei caminha para a coroação. Na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente e triunfou sobre os principados e potestades, expondo-os ao desprezo. Na cruz, Jesus consumou a obra da redenção. Na cruz, ele nos libertou. A morte não pôde detê-lo. Ao 3º dia, Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Antes de subir aos céus, porém, instruiu os discípulos a permanecerem em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai, até que fossem revestidos de poder. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus fala sobre a capacitação de poder dada pelo Espírito Santo e dá também a estratégia de ação a ser seguida: ser testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois do Pentecostes, a igreja explodiu em Jerusalém num crescimento espantoso. Multidões eram convertidas e agregadas a ela. O crescimento... Tendo em vista, irmão, que a igreja é o corpo de Cristo, tá? É o grupo de pessoas reunidas, inserida, porque cria numa obra de Cristo da redenção, que era da cruz, para a salvação eterna, tá? Não tem nada a ver com igreja de pedra, tá? Era reunião. Ele se reunia depois da destruição do templo de Jerusalém, nas casas, e ia de cidade em cidade pregando o evangelho. Que o evangelho é boas novas, boa notícia. Boa notícia é o quê? Jesus morreu e ressuscitou.
morreu para pagar nosso pecado e ressuscitou para nossa redenção e justificação. Entendeu? Vamos lá. Essa história é excelente, gostei muito. A expansão da igreja de Jerusalém são registrados por Lucas até o capítulo 7 do livro de Atos. Como a igreja ainda estava limitada à Judéia, Deus enviou uma perseguição contra ela, e os crentes foram dispersos, levando a palavra por onde iam. Assim é que Filipe chegou a Samaria, quebrando os muros de inimizade e pregando ali o evangelho com poder. O povo se alegrava ao ouvir e ver as coisas que Deus fazia por intermédio de Filipe. O diácono pregador falava e fazia, pregando aos ouvidos e aos olhos. Pela imposição de mãos dos apóstolos Pedro e João, os samaritanos também receberam o Espírito Santo. O evangelho se espalhou para além das fronteiras de Israel, com a conversão do perseguidor da igreja, Saulo de Tarso, no caminho de Damasco. Mais tarde, uma igreja gentílica, a igreja de Antioquia da Síria, tornou-se a mãe das missões transculturais. Paulo perseguia as igrejas, perseguia o povo de Deus, né? Aí Jesus apareceu para ele e falou: Paulo, Saulo, que era o nome Saulo, né? Por que me persegue? Ele: quem és tu, Senhor? Sou Jesus, a quem você me persegue? E aí ele se transformou, que ele viu que os povos de Deus falavam a verdade, né? Que ele era contra. Então ele se converteu e que foi um dos maiores apóstolos. E ele que fundou a maior parte das igrejas. Igreja, reunião dos santos, tá? O corpo de Cristo de cidade em cidade. Cada cidade, por isso que tem a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto. A igreja que se reunia na cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade, não era o nome de denominação, tá? Igreja de Corinto cidade, tá? Tudo era cidade, onde o povo se reunia e formou a igreja. Cada juntamento chamava a igreja. É isso, tá bom? Vamos lá. Disto, Barnabé e Saulo partiram para a primeira viagem missionária nas regiões da Galácia, passando por Perge, Derbe, Icônio e Listra, estabelecendo igrejas e constituindo presbíteros. Na segunda viagem missionária, Paulo e Silas, por orientação divina, foram para as províncias da Macedônia e Acaia, plantando igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto. Vai ocupar muito tempo. De Antioquia da Síria, Paulo escreveu a carta aos Gálatas, Corinto e as duas cartas para os Tessalonicenses. Na terceira viagem missionária, Paulo visitou a província da Ásia Menor, permanecendo 3 anos em Éfeso, a capital da província, de onde escreveu as duas cartas à igreja de Corinto. Nessa cidade cosmopolita, de mais de 300.000 habitantes, havia o templo da deusa Diana, um palácio de mármore 4 vezes maior do que o Partenon de Atenas, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nos anos que Paulo passou na capital da Ásia Menor, igrejas foram plantadas em toda a província, como as de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Em virtude da fome que assolou o mundo no tempo do imperador Cláudio, os judeus foram expulsos de Roma conforme registrado no livro de Atos, capítulo 18, versículo 2. Paulo então faz uma grande coleta entre as igrejas gentílicas para levar aos pobres da Judéia. Ao embarcar rumo a Jerusalém, comunicou aos presbíteros de Éfeso que de cidade em cidade o que lhe aguardava eram cadeias e tribulações. Não obstante, não levava em conta sua própria vida para cumprir seu ministério de anunciar o Evangelho da graça de Deus. Antes de embarcar para Jerusalém, escreveu sua mais robusta epístola, a carta aos Romanos, onde compartilhou seu desejo de visitar a capital do Império e repartir com a igreja a palavra, sendo por ela enviado até a Espanha. Mesmo levando significativa ajuda financeira aos pobres da Judéia, Paulo foi preso em Jerusalém e dali transferido para Cesareia, onde foi acusado durante 2 anos pelos judeus, sob a égide dos governadores Félix e Festo. Em face da tendência de Festo de entregá-lo nas mãos do Sinédrio, que planejava
desejava sua morte, Paulo, usando os privilégios de sua cidadania romana, optou por ser julgado em Roma. Na viagem para a capital do Império, enfrentou um terrível naufrágio. O navio se despedaçou por inteiro, porém todos os passageiros e tripulantes foram salvos miraculosamente, conforme promessa de Deus a Paulo. Na ilha de Malta, onde chegaram, uma víbora picou a mão de Paulo, mas Deus neutralizou o veneno letal da cobra e ainda usou seu servo para curar todos os enfermos da ilha. Assim, os malteses enviaram Paulo a Roma com todas as suas necessidades supridas. Ali permaneceu preso durante 2 anos, em uma casa alugada. Dali, Paulo evangelizou a guarda pretoriana, estimulou os crentes a trabalhar e escreveu cartas para Efésios, para Filipenses, Colossenses e para Filemon. Após esse período, Paulo foi liberado da prisão e então escreveu a primeira carta a Timóteo e a carta a Tito. Mas a partir do ano 64, a perseguição à igreja, em vez de ser religiosa, passou a ser política. E Paulo retornou à prisão, sendo encerrado numa masmorra, um porão subterrâneo, escuro, úmido e insalubre. No dia 17 de julho do ano 64, a cidade de Roma, com mais de 1 milhão de pessoas, foi incendiada. Nero, o imperador, vestido de ator, subiu para o alto da torre. A cidade foi incendiada e botou a culpa nos cristãos. Irmãos, esse vídeo vai ficar longo, mas assistam eles para você ter conhecimento, aprendizagem. Isso é excelente, irmão. Isso é excelente. Para quem não lê a Bíblia, é excelente. Ela tá resumida, tá? Foi cortada muita parte. Mas se vocês tiver um tempinho, vejam o vídeo. Não deixa de ver não, tá? Esse aqui é importante. Nero incendiou a cidade e botou a culpa nos cristãos, porque ele era perseguidor dos cristãos. Foi um dos mais terríveis perseguidores. Domiciliano, Nero, teve o Herodes, depois teve lá o outro lá, esse aí que falou lá, esqueci, teve tantos, eu nem me lembro mais. Vamos lá, vamos terminar aqui, já está no fim. De onde assistiu ao espetáculo horrendo das chamas devorando a cidade. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio. Quando as chamas apagaram, 70% da cidade estava destruída. Dos 14 bairros de Roma, 10 deles foram devastados pelas chamas. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, deram a Nero um álibi para colocar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. Começa então uma brutal perseguição à igreja. Faltou madeira para fazer cruz. Tamanha a quantidade de crentes crucificados. Os crentes eram botaram fogo nos crentes, ó. Cobertos de piche e queimados fizeram Nero cantou música, iluminou as noites dele com fogo nos cristãos, ó. Algo terrível que o cristão passaram aí, ó, pelo nome de Cristo. Nela relatou a chegada do seu próprio martírio e a gloriosa esperança de tomar posse da coroa da justiça. Assim, por volta do ano 67, o veterano apóstolo foi degolado, deixando, porém, para as gerações pósteras, um bendito legado. O Novo Testamento foi escrito num período de 50 anos. Temos 4 livros biográficos, os 4 evangelhos, e 3 são sinópticos, quer dizer, vistos por uma mesma perspectiva. Mateus, Marcos e Lucas. A ênfase de Mateus é apresentar Jesus como Rei dos Judeus. Escrito para os judeus, tem o maior volume de citações do Antigo Testamento. É o mais judaico dos evangelhos. A ênfase de Marcos é apresentar Jesus como servo. Escrito para os romanos, é o evangelho que se concentra nas obras de Jesus, mais do que nos seus ensinos. O evangelho de Lucas enfatiza Jesus como filho do homem. Escrito para os gregos, por um médico gentil, historiador e viajante, tem como propósito apresentar o retrato de Jesus como um homem perfeito. Por isso, Lucas é o evangelista que mais fala da vida de oração de Jesus e do seu ministério realizado no poder do Espírito Santo. João, já no final do 1º século, para refutar o gnosticismo, uma perniciosa heresia que negava a divindade de Cristo, com uma abordagem diferente dos demais, prova que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. João selecionou 7 milagres operados por Jesus e 7 declarações "Eu sou", provando que ele tem os mesmos atributos de Deus e realiza as mesmas obras dele. Esse é Jesus, hein? Ainda um livro histórico, Deus de Atos, que narra os fatos relacionados à igreja primitiva, desde o seu nascimento até a sua
cidade de Roma. 3 igrejas lideraram esse avanço: Jerusalém, Antioquia e Éfeso. 4 províncias do Império foram alcançadas: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. O livro de Atos não tem conclusão, pois a história da igreja continua. Nós somos herdeiros e continuadores da igreja que nasceu no Pentecostes. Temos também as cartas do apóstolo Paulo às igrejas de Roma, Galácia, Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica, bem como suas cartas pessoais, a Timóteo, Tito e Filemon. Temos outro sim, uma carta enviada a AOS judeus que estavam sendo tentados por causa da perseguição a retroceder na fé, que é a carta AOS Hebreus, de autor desconhecido. Temos ainda as cartas gerais, escritas por Tiago, Pedro, João e Judas. Finalmente, temos um livro escatológico, o Apocalipse, que narra a vitória triunfal de Cristo e de sua igreja, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, por volta do ano 96. Espero que você tenha aprendido sobre essa história. Deus abençoe sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda dá tempo, arrependa-se. Ele pode mudar seu futuro, sua história. Ele pode tirar de você toda a tristeza, toda a solidão e te proporcionar o que você precisa. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Ele vai te ouvir. Deus abençoe. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Irmãos, 1 hora quase de vídeo aí, me perdoe aí, mas eu tinha que ser assim, né? Quando vocês tiverem tempo, vocês vejam, mas não deixa de ver que é rico em aprendizagem, tá? Foi um resumo só, tá? Mas dá para aprender bastante coisa aí. Faltou a carta, não sei se ele comentou, não prestei atenção, de 2 Timóteo, né? Mas é isso aí. Então, estamos aí, a história da Bíblia, do cristianismo, tá aí, como ninguém nunca tinha contado, né? Ou se contou, eu não tinha visto, né? Contaram, mas, né, é bom sempre relembrar, né? Tá bom? Deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal e badalhe o sininho de todas. Busquem vocês mesmos aí, tá? Obrigado, Deus abençoe a todos.